Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, os bastidores da política, às terças e quintas aqui na telinha da TV Tati SBT. E hoje eu recebo Anderson Senna. O Anderson Senna foi candidato a prefeito em São José dos Campos e é o atual chefe de gabinete da deputada Letícia Aguiar. Anderson, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Fabrício, a todos que acompanham aí o Conversa de Bastidores, né, e bastidor na política, a gente participa bastante. E hoje vamos falar um pouquinho. Eu sempre digo que os bastidores são fundamentais para o êxito do público e do coletivo que a gente consegue, por meio da política, chegar não só à população, mas também, né, a todas as esferas da administração pública. Ô Anderson, você é extremamente jovem, mas começou muito cedo na política, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o meu telespectador a sua origem e como você descobriu essa veia pelo serviço. Bom, Fabrício, vamos lá, rapidamente. Nasci em Aparecida, vim para São José dos Campos com 3 anos de idade, fiz ensino médio ali no 31 de março, na Escola Nelson Nascimento Monteiro, fiz minha graduação na área de TI, a pós-graduação como gerente de cidade pela FAAP, né? E desde 2004 venho atuando na Câmara de Vereadores como assessor parlamentar e de lá para cá a gente vem desenvolvendo esse trabalho político na cidade. Foram 3 mandatos, 12 anos na Câmara de São José dos Campos fazendo esse trabalho, até conheci a deputada Letícia, que na época era uma liderança mulher que estava surgindo naquele momento, hoje deputada 2 vezes e esses 2 mandatos atuando aí na chefia de gabinete. Nesse meio tempo fui candidato a prefeito em 2020, né? Na época o único candidato a prefeito de verdade apoiando o presidente Bolsonaro, indo para a TV, indo para os debates, indo para a rádio, indo para a rua, e agora a gente segue essa linha. Eu ia tocar nesse assunto, porque antes, né, dessa polarização e dessa discussão sobre a ação política conservadora, você sempre foi um conservador. Desde cedo você levou os valores do conservadorismo para a prática política. Né? Sempre foi. Isso já é berço, né? E berço a gente não discute. Pai, mãe, família, o cristão na política, né? Eu fiz a escola, inclusive, aqui da nossa diocese, Fé e Política, e isso foi fundamental para a gente realmente startar essa vocação política, né, do cristão, o leigo na política. Qual é o papel do leigo na política? E eu me senti vocacionado e chamado para participar efetivamente da política. E a gente está falando de bastidores porque você sempre atuou nos bastidores. Sempre. Né? Na construção dos grupos políticos, né? na constituição das chapas para disputas eleitorais. E isso te deu uma bagagem também para estar à frente de um mandato eletivo na condição de colaborador da deputada Letícia, que você chefia o gabinete, claro. Isso? Ó, a experiência de bastidor da política, eu tive a missão de montar grupos políticos, né? E a gente faz isso hoje, junto com a deputada, em vários municípios do estado de São Paulo. Mas em São José, isso despertou justamente pela oportunidade que eu tive de identificar bons candidatos a vereador. Não basta querer ser um vereador da cidade, é preciso identificar a vocação da pessoa, né? Se ela está pronta para desempenhar e desenvolver aquele trabalho em prol da cidade, em prol das pessoas. E tem que conhecer o problema das pessoas. Se a gente não conhecer qual é o gargalo, aonde que o cidadão ele precisa de você, de mim, representando ele como prefeito ou como vereador, é conhecendo os problemas e tem que estar na rua. Então, na época, a gente começou a identificar novas lideranças e aí foi surgindo essa minha vocação para montar grupos políticos, né? E até aqui, pelas experiências, a gente vem crescendo e tendo êxito nas nossas missões. Olha só, como é que você avalia o papel do legislador municipal no contexto do desenvolvimento da cidade? Ó, conversa de bastidor. Tenho certeza que falta muito mais empenho do legislador, né, em fazer cumprir as leis no município, né, e fiscalizar o orçamento do município. Né? Hoje a gente tem, não estou dizendo especificamente São José, mas a gente anda pelo estado de São Paulo, a gente vê essa deficiência de liderança autônoma, com liberdade de fiscalizar o orçamento, de fazer com que o dinheiro público chegue verdadeiramente na ponta para as pessoas. E precisa, sim, de uma Câmara de Vereadores com autonomia de fiscalizar o orçamento e não refém do sistema
por causa disso ou por causa de acordos políticos. Você está dizendo que há necessidade de ter uma bancada eleita de forma independente, para que, independente do governo que esteja no exercício, essas posições sejam cumpridas. Independente se está com o prefeito ou se está a oposição do prefeito. O trabalho de fiscalização ele tem que acontecer. Você acha que é o trabalho mais importante do vereador? É fundamental. É onde a gente faz o voto em plenário para aprovar o recurso que o pagador de imposto. Então ele precisa que esse dinheiro retorne para ele. Como? A Câmara de Vereadores é que vai aprovar a designação desse recurso, assim como o governo do Estado. Quem aprova o orçamento são os deputados, né? E assim na União, com o presidente da República, são os deputados federais que aprovam e dão destino a esses recursos. Agora, o trabalho do vereador no que tange a busca de investimentos para o município, além do orçamento municipal, também é um trabalho necessário? Ele é fundamental, né? Principalmente em municípios pequenos, onde a receita orçamentária do município é pequena, onde você não tem um polo, como é a nossa região, um polo industrial, tecnológico, aviação, automotiva. Nós temos regiões do estado que é totalmente pobre em relação até da geração de empregos. Então nós estamos numa cidade privilegiada, numa região estratégica, né? E é fundamental que o parlamentar municipal tenha os seus parceiros na Assembleia, tenha os seus parceiros na Câmara Federal. E essa visão é fruto do seu trabalho cotidiano como chefe de gabinete da Letícia. Você tem atendido de vereadores de todo o Estado. De todo o Estado. E é um trabalho que a deputada prioriza, porque a deputada, embora é deputada do Estado de São Paulo, mas ela tem o sangue muito municipalista. E isso também eu trouxe também pela minha experiência de 12 anos na Câmara de Vereadores. E como candidato a prefeito, a gente mergulha nos problemas da cidade. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Anderson Senna aqui no Conversa de Bastidores. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o chefe de gabinete da deputada Letícia Aguiar, ex-candidato a prefeito de São José dos Campos, Anderson Senna. Anderson, falando um pouquinho sobre essa experiência de você ter disputado a prefeitura da maior cidade do Vale do Paraíba, uma das grandes cidades do estado de São Paulo. Como é que foi essa experiência? Olha, essa experiência de ser candidato a prefeito em São José em 2020, ela é um divisor de água na vida de um ser humano, quando ele se coloca à disposição para ouvir as pessoas e mergulhar no problema delas, né? E a gente trouxe à tona um plano de governo totalmente execuível, viável e diferenciado, né? Com o apoio de pessoas altamente qualificadas. Ou seja, você estudou a cidade como um todo. Como um todo, né? E isso muda a vida da gente, né? Como ser humano, como pessoa e, logicamente, como gestor público, né? E se todos os candidatos mergulhassem nos problemas das pessoas, nós teríamos políticos, né, mais aguerridos e combativos. O que eu vejo sempre na prática política é que dificilmente, né, você tem uma escutativa. Você fala muito do que você pensa por meio das suas vivências. O que você está colocando aqui é que é preciso ouvir primeiro para ter uma posição mais, como é que eu posso dizer, assertiva do que tange ao planejamento da cidade. É isso? Sem dúvida. Se a gente governa para as pessoas, se nós somos eleitos por elas e se a gente não ouvir quais são os problemas que a gente precisa fazer para melhorar a vida das pessoas, não tem sentido. Então, você quer ser um candidato a vereador, quer ser um candidato a prefeito, é mergulhar nos problemas e estar na rua ouvindo as pessoas. É ver aonde está sangrando, aonde que está doendo. A segurança pública, a saúde, o apoio social. A gente tem um problema gigante em relação a moradores de rua, a drogas, e a gente precisa resolver esses problemas. Anderson, depois de uma experiência comprovada na assessoria de diversos vereadores, chefiando o gabinete de uma deputada que foi reeleita, né, sendo candidata a prefeito da cidade, não é hora de você disputar um mandato do Legislativo Municipal?
Olha, Fabrício, as pessoas têm nos abordado agora, que é um ano eleitoral, né? Inclusive, nós estivemos na Avenida Paulista junto com o presidente Bolsonaro e foi o recado que ele deu para as pessoas, né? De fortalecer uma base política com bons candidatos a vereadores e bons candidatos a prefeito. Ele deixou claro, nós precisamos valorizar o nosso voto. O nosso voto ele tem que ser um voto de qualidade, para que depois dos próximos 4 anos a gente tenha o retorno desse voto, né? Então, dá para fazer diferente na Câmara de São José dos Campos? Dá para fazer diferente, né? A gente tem, logicamente, bons vereadores que passaram também e deixaram um legado, deixaram a sua história, né? Mas agora é um outro período que nós estamos vivendo. É uma nova era política, uma nova era eleitoral, a rede social inflamando pautas a todo momento. Mas aí nós entramos numa, não vou dizer uma divergência, mas não dá para ser vereador de rede social, né? Pelo que você disse aqui, o vereador tem que estar na escutativa da população. A rede social a gente consegue facilitar, inclusive, o acesso das pessoas até o parlamentar. É assim que nós fizemos os 2 mandatos junto com a deputada Letícia Aguiar, facilitando o acesso das pessoas ao gabinete, a parlamentar, ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas, você chegou no problema, você tem condições de viabilizar aquela solução. Agora, é importante a exposição e a apresentação de novas lideranças para oxigenar um pouco a política local? Isso é fundamental. A gente passa por um processo partidário de vários dirigentes que estão há anos conduzindo esse processo eleitoral na cidade. Passa a eleição, vem a eleição, você vê sempre as mesmas pessoas nas fotos. Pessoas de 20, 30 anos conduzindo o partido político. E acho que está na hora, ou não está na hora não, isso já é uma necessidade que as pessoas têm a vontade de participar, não só como apenas um eleitor, como um agente dentro do processo político, partidário ou eleitoral. Elas têm que estar preparadas e vocacionadas para ocupar esse espaço. Ô Anderson, você foi uma das primeiras lideranças a estar ao lado do capitão Bolsonaro quando ele se colocou como candidato à presidência da República. Acompanhou o governo do Bolsonaro. Na sua concepção, houve a tentativa de um golpe de Estado em 8 de janeiro? Não, de forma alguma, né? O que foi criado foi uma narrativa para encaixá-lo dentro de uma perseguição política do qual ele é vítima até hoje. Foram 4 anos como presidente, né? E ainda tendo as suas perseguições, e agora a gente vê claramente uma narrativa para persegui-lo. Qual foi o principal objetivo da manifestação de 25 de fevereiro? O principal motivo da manifestação, Fabrício, foi mostrar a força que o presidente Bolsonaro ainda tem no Brasil. Foi unir o povo brasileiro, né? Unir a direita. E se nós temos a liberdade hoje de ir para as ruas e demonstrar o que nós pensamos como direita, a mesma liberdade, o mesmo direito, as pessoas que pensam diferente de nós como esquerda também têm o mesmo direito. E nós estávamos lá, não era para defender o nosso direito enquanto pensador de direita, mas era para defender o direito de todos, para que amanhã eles também tenham o direito garantido de sair para as ruas, para que nós, enquanto sociedade, possamos ter a liberdade de expressar aquilo que nós acreditamos. Luciana, nós vamos para um quadro agora, que é o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Vamos lá. Vamos lá? Uma inspiração. Uma inspiração é meu pai. Uma alegria no serviço público. Uma alegria no serviço público, de ver as pessoas sorrindo. Por que a juventude deve servir por meio da política? É uma necessidade de evolução. Um livro de cabeceira. A Bíblia. A São José dos Campos que eu quero ajudar a construir por meio do serviço público. Uma cidade humana, uma cidade onde as pessoas têm a oportunidade de emprego, de trabalhar e ser felizes, porque São José dos Campos é isso, é viver e ser feliz. Essa foi a nossa entrevista com Anderson Senna, chefe de gabinete da deputada Letícia Aguiar. A gente se vê no próximo programa. Os bastidores da política é aqui, na telinha da TV Tati SBT.